A safra 21-22 foi marcada por estoques apertados no Brasil e no mundo por causa da quebra na América do Sul, como resultado dos efeitos do fenômeno Laninha e ainda o conflito entre a Rússia e a Ucrânia. Sobre assuntos como esses, nós vamos conversar com o César de Castro, especialista de consultoria agro do Itaú BBA. César, muito boa tarde, obrigado pela sua entrevista, sua participação aqui no Agricultura BR. Que impactos para a soja diante desse cenário de quebras e do conflito russo nós podemos esperar? Boa tarde, Jorge. Obrigado pelo convite, um prazer estar aqui com vocês. Olha, nós estamos entendendo, né, nosso time aqui da consultoria agro, que apesar das preocupações, né, especialmente com os custos de produção, nós não achamos que os preços devem ceder tanto, tá? Vale lembrar que recentemente a soja caiu bastante, mas essa semana, por exemplo, ela já teve uma alta de próximo de 15%, justamente porque as preocupações continuam bastante latentes nesse momento, né? Tanto a guerra quanto o desenvolvimento da safra americana, até diria que é mais esse segundo elemento, né? A safra dos Estados Unidos, e de modo que não deixa muito espaço para reduções de produção sem apertar muito o balanço global, que já é bastante apertado historicamente. Então nós entendemos que as perspectivas seguem positivas para os preços, em que pese o fato disso no final do dia deixar, né, na previsão que a gente desenhou para a safra 22-23, um espaço menor de margens para o produtor, porque os custos subiram muito. Então, sim, né, a quebra da safra global, né, de soja, eu penso aqui o hemisfério sul, desde o ano passado, né, safra Brasil e Argentina foram muito menores, a gente deveria ter colhido mais de 140 milhões de toneladas, isso virou 125, e foi um grande, né, essa quebra associada à Laninha e outras questões, né, mais regionais, fez com que os preços da soja subissem muito lá fora. Então a gente viu uma alta de mais de 60%, né, do ano passado até as máximas desse ano, por volta de junho ali, a soja foi até os 17 e depois ela caiu bastante recentemente e já está voltando a subir justamente porque não há possibilidade de se originar soja do hemisfério sul nesse ano mais, né, só vamos ter soja no ano que vem, e precisa dar tudo certo na safra americana, que tem seu momento crítico agora, né, decisivo, para as produtividades, para que o mundo tenha como comprar soja dos Estados Unidos aqui daqui a alguns meses. César, você está falando da área de tecnologia, né? A expectativa agora para saber se as lavouras estão indo bem ou não. Tem o aspecto também do mercado financeiro. Que tipo de impacto o mercado financeiro pode trazer para a cultura de grãos? Eu pergunto porque recentemente tivemos a alta na taxa de juros na Europa e também nos Estados Unidos. Jorge, essa é uma ótima pergunta, né? O mundo está passando por uma reprecificação de ativos em função dessa percepção cada vez mais clara de que nosso mundo desenvolvido, especialmente, vai estar sob um ambiente de recessão, né? Já se fala até que os Estados Unidos já estão, tecnicamente. A consequência disso é que os juros terão que subir bastante, isso faz com que o capital se movimente. Para nós, né, de commodities agrícolas, o que acontece é a fuga de aplicações que estão hoje em soja, em milho, em outras commodities agro, e vão em busca de proteção, né, sobretudo o tesouro americano e o dólar se fortalece nesse ambiente. Então, a gente já viu isso acontecendo, uma fuga forte dos fundos, né, das posições compradas, reduziram muito em soja, isso reduziu os preços, mas gradualmente é de se esperar que duas coisas. Primeiro que o ambiente, né, de margens, de balanços apertados, desculpe, não deixa espaço para grandes quedas. Então faria sentido essas aplicações não saírem tanto de commodities, isso daria uma certa sustentação, né? Então é de se esperar que esse movimento já não avance muito mais, porque já está claro que teremos sim uma recessão, os fundos já diminuíram suas posições,
buscaram um pouco mais de proteção e eu acho que não deve vir tanta venda de contratos de soja e o que poderia derrubar preços em busca de mais compra de proteção, e aí principalmente o Tesouro Americano. O segundo elemento é que a soja, assim como o milho, né, e possivelmente as proteínas, são alimentos essenciais. É um pouco diferente de outros produtos, como o algodão, como o suco de laranja, o café, que podem eventualmente deixar de ser consumido e a pessoa não morre, né? Agora, a soja é fundamental, o milho é fundamental para as rações, é muito difícil, né? E especialmente num mundo escasso, né? A guerra trouxe uma incerteza grande se a Ucrânia conseguirá escoar suas produções, né, de trigo e milho principalmente. Isso agora há uma luz aí, né, com o acordo que foi firmado. Precisamos ver se vai acontecer de fato essa saída dos grãos da Ucrânia, mas o mundo está escasso, né, em curto prazo. Então é improvável que a gente veja o mercado ficar muito baixista, porque os fundamentos são bastante sólidos aí para sustentar preços, né? A gente tem pouca produção e um consumo normal, né, especialmente de milho, soja e trigo. Então, isso deve dar um suporte e esse assunto recessão deveria impactar menos nas commodities agrícolas, né, nos alimentos em geral. Esse é o nosso entendimento. Vamos fazer uma projeção médio prazo, até um pouco mais do que isso, a longo prazo. Esses episódios recentes, Covid-19, guerra na Ucrânia e agora, como consequência, a inflação, né, a recessão em praticamente todo o mundo. Como é que vocês projetam uma melhora nesses impactos gerados agora nos últimos anos? Olha, Jorge, essa história, né, que começou com a Covid e depois se juntou à guerra, ela tem um seu lado triste, né? Muitas pessoas morreram, né? Até continuam morrendo, seja pela doença ou seja nas nações envolvidas na guerra. Mas para o Brasil, isso significou um aumento da procura por alimentos. E nós somos uma das poucas origens no mundo que conseguimos, né, entre os grandes países que têm saldo líquido, né, positivo em termos de alimentos. Nós temos grandes produções, atendemos nosso mercado interno e exportamos também bastante. O Brasil aumentou suas exportações num período em que muitos países até se fecharam em função das preocupações com as suas reservas internas de alimentos, né? Existem nações que importam até 90% de tudo que consomem. Então o Brasil ele ganhou destaque, ganhou relevância como uma fonte segura e de grande disponibilidade de alimentos nesse contexto triste todo, primeiro por pandemia e depois por conta da guerra. Agora, isso trouxe um efeito também negativo, que foi uma elevação muito forte dos preços, né, em geral, tanto dos produtos agrícolas por essas preocupações com escassez, além de quebras de safra, mas também nos componentes dos custos, né, principalmente os fertilizantes, que também foram muito impactados, primeiro pela logística desorganizada que acabou acontecendo derivada da volta do mundo todo no pós-pandemia, né? Todo mundo demandando bastante produto ao mesmo tempo, os fretes subiram muito, essa situação ainda está bastante complicada, mas os preços subiram bastante, né? E combustíveis. Então, no final, isso chega ao consumidor de uma forma preocupante, né? Muito alta a pressão de custos que acaba chegando no preço dos alimentos. Então, ou seja, o Brasil teve e continua tendo oportunidades de exportar mais, mas aqui as coisas também estão difíceis, tanto para os produtores que vão ter uma safra muito mais cara, com um custo bem mais elevado, né? Não é só o fertilizante, tem também os combustíveis, muito associados a essa história da guerra, e isso faz com que os alimentos fiquem mais caros, né? Não vai ser nesse ano que a gente vai ver uma formação de estoque suficiente para trazer os preços muito para baixo. Nós entendemos que há riscos climáticos pela frente, há preocupações não só da guerra, mas dessa volta também da demanda mundial como um todo, e isso sugere preços fortalecidos, né? Talvez não tão elevados nesse momento que a gente viu de início de guerra, uma enorme incerteza, mas não também baixos como a gente viu há 2 anos, né?